Deus abençoe. Estou aqui no meu segundo dia do propósito de jejum e oração. Estou jejuando pela minha vida espiritual e pela nossa vigília de sexta-feira, às 20 horas. Nós vamos ter uma vigília com Santa Ceia, com confraternização. Você é nosso convidado para estar aqui participando, buscando mais de Deus, buscando de Deus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Vem buscar, vem perguntar para Deus qual é o propósito dele para a tua vida, qual é o teu chamado. Todos nós somos chamados de Deus, poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que perseveram e andam com Jesus. Os chamados são aqueles que não querem nada com nada. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhidos é os que colocam a mão no arado e buscam. Escolhido é aqueles que congregam. Escolhido é aqueles que perseveram. Escolhido é aqueles que no momento bom e no momento difícil está ali no aprisco. Está ali junto, buscando a Deus, vivendo o propósito. O propósito de Deus é salvar nossa alma e depois salvar outras vidas intermédio de nós. Você foi chamado para cuidar de vidas. Como que eu vou cuidar de vidas? Congregando, buscando de Deus, intercedendo por elas. Primeiro a gente busca por nós. Precisamos de ser libertos, precisamos de Jesus para a salvação, precisamos de libertação para uma vida boa com Deus. Sem libertação, meu irmão, é muita luta e muita tribulação. Então, nós precisamos ser salvos e buscar a libertação em Cristo Jesus. Porque tem muitos crentes que não são libertos e vivem uma vida atormentada, vivem uma vida depravada e são crentes. Mas são crentes que mentem, são crentes que não se arrependeram dos seus pecados. Então, eu entreguei a vida para Jesus, Jesus perdoa pecado, mas tu não reconheceu os teus pecados? Precisa reconhecer. O que é pecado? Como é que tu veio para Jesus? Quando nós reconhecemos Jesus Cristo, nós precisamos confessar os nossos pecados e entender o que é pecado. Se tu não tem entendimento do que é pecado, como é que tu vai te arrepender deles? Como que tu vai te arrepender dos teus pecados se não tiver conhecimento do que é pecado? O que é pecado? A mentira é pecado. O sexo fora do casamento é pecado. Então, se tu não entende que isso é pecado, tu precisa entender, tu precisa começar a buscar Deus, para que o Espírito Santo venha estar ministrando e convencendo você, porque não sou eu quem te convenço. Quem nos convence dos nossos pecados é o Espírito Santo. Muitas pessoas aceitam Jesus para salvar a sua alma. Mas tu precisa aceitar Jesus para salvar a tua alma, mas tu precisa de arrependimento. E tu precisa de ter arrependimento com entendimento. Arrependimento sem entendimento não tem como. Como tu vai te arrepender se tu não entende? O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Jesus, ele perdoa pecado, mas para ele perdoar, nós precisamos reconhecer o pecado e largar o pecado. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Se tu não quer casar, não faça sexo. O sexo é no casamento. Então, tu precisa fazer uma lista para Deus e apresenta para Ele tudo aquilo que foi ilícito. Pede perdão para Ele, um por um. Tudo aquilo que tu errou. Pessoas que eram viciadas no jogo. O jogo é pecado. Jogos de azar. Peça perdão para Deus. Futebol, meu irmão, futebol não é pecado. Jogar bola, isso é um esporte. É um esporte e muitas pessoas ganham com isso. É uma profissão, jogar bola. Agora, jogo do bicho, bingo. Tem muitos jogos que não são de Deus. Tudo aquilo que vicia é pecado. Os viciados não vão herdar o reino. Então, os bêbados não herdarão o reino. Se tu era uma pessoa bêbada, reconhece diante de Deus, peça perdão para Ele. Eu já larguei, mas reconhece que tu bebeu, peça perdão. Se tu era uma pessoa
idólatra. Peça o perdão para Deus, porque tu era idólatra. Deus, da palavra está escrito que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então peça perdão do pecado da idolatria. Se tu foi espírita, tu precisa reconhecer que o espiritismo ali, eles invocam mortos. E o único que está aqui para ser invocado é Jesus. Então tu precisa te arrepender também. Se tu envolveu-te com o espiritismo, tu precisa te arrepender e pedir perdão para Deus. E tu precisa também confessar os teus pecados para uma pessoa cristã, uma pessoa que serve a Deus de verdade, que tu conheça a conduta dela ou dele. Uma pessoa de confiança que tu sabe que é um homem ou uma mulher de Deus. Tu precisa confessar para Deus para perdão dos teus pecados. E tu precisa confessar para uma pessoa de Deus, uma pessoa de confiança, para tu receber a cura interior. Porque o pecado gera enfermidade. E nós precisamos ser curados na alma, no espírito e no físico. Nós precisamos ser curados. Então, confessa os teus pecados para uma pessoa de confiança. Primeiro a Deus, depois para uma pessoa. Precisa confessar para tu ser curado, curada. E para fazer o desligamento de alma. Tu que teve relação sexual com pessoas que tu não era casado, que tu não era casada. Precisa fazer o desligamento de alma. Para que o diabo não tenha mais legalidade na tua vida. Porque se tu hoje, tu já entregou a tua vida para Jesus, tu é de Cristo. E as coisas velhas ficam para trás e tu se faz novo. Mas precisa fazer um desligamento. A palavra de Deus diz que tudo que nós desligar na terra é desligado no céu. E tudo que nós ligar na terra é ligado no céu. Amém? Então, a palavra que eu compartilhei ontem, né, do primeiro dia, foi 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E hoje eu vou estar compartilhando Hebreus 12, o 14 e o 15. Amém? Hoje é o segundo dia do meu jejum e a minha oração. Eu estou num propósito, são 3 dias. Segunda, terça e quarta. Orando pela tua vida, pela minha vida e pela nossa vigília. Aleluia. Aqui diz assim, ó, em Hebreus 12, 14 e 15. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, esta palavra diz, né, que é para nós seguir a paz com todos. Se tu tem alguma pessoa na tua vida que quando tu lembra dela, tu não tem paz, te incomoda por algo que ela te fez no passado ou no presente, tu precisa liberar perdão para esta pessoa. Tu precisa ter paz no teu coração quando tu lembra de algo que te machucou. Precisa ter paz. Se tu não tem paz e tu tá orando e não tá conseguindo, tu precisa de ajuda. Tu precisa conversar com alguém, falar para alguém, para uma pessoa de Deus, não é para qualquer um. Para uma pessoa de Deus que entende o mundo espiritual e que entende como cuidar de vidas. Eu estou aqui para cuidar de pessoas, cuidar de vidas. O Espírito Santo de Deus, ele está na vida de todo homem e mulher que receberam o batismo com o Espírito Santo. Faz muitos anos que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Se tu quer o batismo com o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, é só tu buscar, porque tu recebe. Todos nós temos o direito de ter o Espírito Santo. É Ele que nos convence de tudo. O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos induz à santificação. Aleluia. Então eu deixo contigo Hebreus 12, o 14 e o 15. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, se nós não tiver paz, como que nós vamos viver a graça de Deus? Nós precisamos de paz. A graça de Deus é que nós ganhamos sem merecimento. E nós não podemos que a amargura permaneça no nosso coração para que pessoas não sejam contaminadas. Quando nós liberamos o perdão,
nós não vamos contaminar ninguém. Mas se nós reter mágoa no nosso coração, em vez de nós contagiar as pessoas com o que é bom, nós vamos contagiar com aquilo que é ruim que está em nós. Então a mágoa não é um bom fruto. Mágoa é carnalidade. Precisamos morrer para a nossa carne, para nós sermos vivificados para uma nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo é liberando o perdão e nós também pedindo perdão. Se nós não perdoar, nós não somos perdoados. Se tu tá com dificuldade de perdoar, busca ajuda, fala com alguém de Deus. Não fala para qualquer um, fala para alguém que entende o mundo espiritual. Alguém que entende o que é uma vida com Deus e o que é uma vida quando a gente entrega a vida para Jesus e a gente está começando. A gente precisa de alguém para nos dar a mão. É como uma criança, quando nasce, ela tem que ganhar mamar, leite materno. Depois ela começa a comer alguma coisa a mais, com 6 meses já começa a comer alguma papinha, mas vai chegar um momento que ela vai começar a andar, mas precisa de alguém para ajudar. A criança precisa de alguém para aprender a falar. A mãe, o pai, o irmão ensina a criança a falar, a gente ensina os primeiros passos, tudo a gente ensina a criança. E assim é uma pessoa nova na fé, uma pessoa que entregou a vida para Jesus, ela é um bebê recém-nascido. Ela se batiza, ela vai nascer da água, mas ela é novinha, ela precisa de um cuidado especial, junto com alguém que já está há mais tempo na fé, junto com alguém que é batizado no Espírito Santo, junto de alguém que já vive uma vida com Deus. Precisamos de andar com Deus, junto com pessoas de Deus. Quem é novo na fé precisa de cuidados por pastores, por pastoras. Eu estou aqui, eu faço o papel de pastora, sou uma missionária porque eu estou cumprindo uma missão, mas aqui eu cuido de vidas, aqui tem Santa Ceia, aqui tem ministração, aqui tem aconselhamento, aqui tem batismo. Dia 15 de dezembro, é um domingo, nós vamos ter o culto aqui às 3 horas da tarde, com batismo e com Santa Ceia. Você que já entregou a vida para Jesus e quer se batizar, quer descer as águas em dezembro, tu já pode participar da ceia agora, nessa próxima vigília. Se tu não quer se batizar, tu não deve participar da Santa Ceia. É só para quem já entregou a vida para Jesus e quer Jesus de verdade e quer se batizar na primeira oportunidade. Então tu pode participar da ceia, fazer parte do corpo de Cristo. E eu estou aqui para te ajudar, para te segurar na mão, para dizer: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da justiça de Deus. Deus, ele opera, meu irmão e minha irmã, nas nossas vidas por intermédio de pessoas. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui, eu compartilhei Hebreus 12, o 14 e o 15. E esse jejum que eu estou fazendo é de santificação, reconhecendo nossas falhas, nossos erros, pedindo perdão dos pecados, pedindo que o Senhor nos lave no sangue dele, em nome de Jesus. Sem santificação, como agradar a Deus? Precisamos largar os pecados, não podemos continuar no mesmo erro. Precisamos de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Precisamos entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus? É que todos nós vivemos em união, que amamos, que perdoamos, que sejamos pessoas que vivem uma vida com Deus verdadeira e não falsa, que possamos ser pessoas abençoadoras, que quando alguém tiver com fome, te dá um prato de comida. Se a gente vê alguém sem roupa, te divida nossas vestes. Então nós precisamos ser pessoas generosas, pessoas de boa índole, pessoas com caráter. Deus não se agrada de quem não tem caráter. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos ser pessoas de fé. Crer em Deus, largar o pecado, largar o engano, em nome de Jesus. Amém? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
e por ela muitos sejam contaminados. A graça de Deus, meu irmão, é aquilo que nós recebemos sem merecimento. Eu não mereço as grandezas de Deus. O que eu vivo hoje em Deus não é por merecimento, é pela graça, porque eu fui resgatada das trevas, eu servia no espiritismo, eu era espírita, eu dava passe, eu era católica, eu era idólatra, eu fazia novena, eu me arrependi, eu larguei o pecado, eu queimei tudo que eu tinha no espiritismo, eu queimei os livros, eu queimei tudo, o que eu tinha do catolicismo, eu queimei tudo, as imagens que era de quebrar, eu quebrei, o que era de botar fogo, eu botei, o que era de colocar no lixo, eu coloquei, livros idólatras, eu queimei, livros do espiritismo, eu queimei tudo. Então, meu irmão e minha irmã, água benta, eu me arrependi quando eu usava água benta. Nós precisamos buscar ao Deus vivo, a Jesus que ressuscitou, e é Ele que salva, Jesus que liberta, Jesus que cura. Hoje o meu mediador entre Deus e mim é Jesus. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E Ele pode te batizar. A Bíblia diz que todo que pede recebe. Todo que bate, a porta se abre. Todo que busca, encontra. E qual pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhes dará uma pedra? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, o Espírito Santo é dado a quem pede. Só que o Espírito Santo não habita num coração, num corpo cheio de pecado. Porque o Espírito Santo tem ciúme de nós. Tem ciúme, ele não divide a glória dele. Então, o Senhor é glorificado na nossa vida pelas boas obras e nós vivendo uma vida de santidade. Não viver na prática do pecado, não viver no engano, não viver na idolatria, não viver no espiritismo, não viver na mentira, não viver no pecado de fornicação. O pecado de fornicação é sexo fora do casamento. Então, não podemos viver essas práticas. Se tu não pode conter, casa-se. E o casamento, meu irmão, é até que a morte nos separe. Então não casa no escuro. O que é casar no escuro? É casar sem conhecer a pessoa. Então tu precisa conhecer a pessoa. Tu precisa conhecer a pessoa, tu precisa conversar, tu precisa saber como é que é essa pessoa, tu precisa te abrir, tu precisa também ser transparente para essa pessoa. Mostrar para essas pessoas as tuas qualidades, mas também os teus defeitos. Porque nós temos defeitos sim. A gente tem momento que a gente tem as nossas iras, tem momentos que a gente tem os nossos cacuetes, que não agradam o outro. Então nós precisamos colocar tudo na luz, casar no claro, é casar com a verdade, conhecendo o outro. Ele precisa também te conhecer. E depois que tu casou, meu irmão, não tem que ter separação, não. A separação é se houver adultério ou agressão. Agressão física ou verbal, agressão. Se houver agressão e não houver um arrependimento genuíno, verdadeiro, não tem como ficar. Porque o adultério, meu irmão, no adultério, se tu não conseguir, tu vai liberar o perdão. Mas o adultério, tu pode dar carta de divórcio. E tu fica livre para casar com quem tu quiser. Então não aceita o adultério no teu casamento. Não aceita tu apanhar do teu marido, ou o marido ficar apanhando da mulher. Não aceita. Isso aí não agrada a Deus, porque o casamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ali explica tudo acerca do casamento. Então, antes de tu casar, é importante tu ver o que está escrito na Bíblia a respeito do casamento. Nós precisamos de casar no claro, entenda? Não casar no escuro. Tu precisa conhecer as escrituras, tu precisa ser um homem de Deus, tu precisa ser uma mulher de Deus e casar com temor a Deus. Com temor a Deus. Se tu não pode se conter, case-se, mas não casa com a primeira pessoa que aparecer. Não casa porque fulano é bonitinha, porque o fulano é bonitinho. Casa será uma pessoa de caráter. Não casa com uma pessoa mau caráter. Não casa com uma pessoa que mente, com uma pessoa que engana. Não casa. Busque a Deus e casa com a pessoa que seja íntegra.
Falha todos nós temos, meu irmão, minha irmã, mas aquilo que tu pode suportar, amém. Mas se tem algo na pessoa que tu tá conhecendo, que tem algo nela que tu não suporta, então ela não é para ti, ele não é para ti. Isso eu não suporto, então tu não pode casar com essa pessoa. Somente aquilo que é relevante. Tem coisas que tu suporta, que tu perdoa e que tu fica. Eu não suporto, no caso, o adultério. No caso, o casamento, se tiver a traição, o pecado, porque esse irmão, irmã, o casamento é sagrado. O casamento é sagrado. O marido tem que cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. E a esposa, ela tem que respeitar o marido, honrar o marido, ser auxiliadora do marido, ser a conselheira do marido, ser uma mulher com o coração quebrantado, amando, cuidando do lar, sendo zeladora de tudo. Amém? Cuidando dos seus afazeres. Mulher, não pode ficar dormindo o dia inteiro. O marido chegar do trabalho e não ter uma comidinha pronta. Tá com a roupa suja, quer vestir uma roupa, não tem limpa. Não, mulher, cumpra com as tuas obrigações. Homens, não deixe faltar o alimento para tua esposa. A Bíblia diz que o homem deve alimentar a sua própria carne. E o homem e a mulher são uma só carne. Então o homem é o provedor do lar. A mulher não tem que se preocupar para botar a comida na mesa. Quem tem que se preocupar é o homem. A mulher é auxiliadora. Então homens, tenham consciência que no casamento as coisas não é de qualquer jeito. Mas busque a Deus e tenha um casamento feliz. Amém? Então eu deixo essa palavra de Hebreus 12, o 14 e o 15 e eu quero estar orando por você. Feche os teus olhos, vamos orar. Hoje é nosso segundo dia do propósito de oração e jejum. Não sei se tem alguém aqui comigo jejuando. Eu estou jejuando da meia-noite às 16 horas. E se tem alguém aqui que está jejuando, faça de acordo com as tuas condições aí, irmão, tá bom? Faça de acordo, mas tem que ler a Bíblia, orar e se abster de tudo aquilo que não edifica. Afaste-te das músicas mundanas, afasta-te de filmes, de qualquer coisa que não seja algo que venha somar na tua vida. Tem filmes que são filmes gospel, né? Filmes que milagres de Deus, filmes que são para exaltar o nome do Senhor. Então tem muitas coisas na televisão que são de Deus. Então aquilo que é de Deus, sim, te alimenta das coisas de Deus. Escuta louvor, assista uma pregação, assista um filme que fale da palavra de Deus. Tem vários filmes gospel. Se tu escrever ali no YouTube, filme gospel, vai aparecer vários filmes que te levam a Deus. Amém? Então vamos orar? Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti agora, Pai, o meu irmão, a minha irmã. Eu sei, Deus, que não é fácil, Pai, para as pessoas que estão vindo para Cristo agora, Pai. Elas entenderem, Senhor, o propósito e tudo aquilo, Senhor, precisa ser transformado na vida delas. Mas eu quero dizer para Ti, meu irmão e minha irmã, não temas, não te preocupa, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nada é por força nem por violência. É tudo de uma maneira muito fácil, muito tranquila. Porque quando o Espírito Santo nos convence, tudo se completa. Então, Senhor, coloco agora diante de Ti, Pai, o sentimento dessa pessoa e tudo que ela enfrentou, Pai, na vida dela, desde a sua juventude, Pai. Tudo que ela passou, Pai, todo sofrimento. Senhor Deus, perdoa os seus pecados, todo fardo, Pai, quando ela lembra, Pai, dói, Senhor, na alma, dói no peito, Pai. Quanto sofrimento essa pessoa já passou, quantas pessoas te fizeram sofrer, meu irmão e minha irmã. Senhor, eu entrego agora nas Tuas mãos, Pai, esta luta, Pai, este sofrimento que esta filha, que este filho enfrentou. Oh Deus, eu coloco agora diante da cruz de Jesus. Jesus Cristo está vivo, mas eu coloco aos pés da cruz este fardo pesado, esta mágoa no coração.
essa tristeza, Pai, quando ela lembra, Pai, de tudo aquilo, Pai, que foi cometido no passado. Ó Espírito Santo, vem agora com o teu perdão, vem com a tua cura. Traz cura, Pai, no coração dessa pessoa. Traz cura na alma, Pai. Traz cura das feridas internas. Traz cura, Senhor. Cura, Senhor, o espírito desta pessoa. Traz libertação, Pai. Liberta o cativo, Pai. Liberta o enfermo, Pai. Oh, Deus, traz cura nas emoções. Em nome de Jesus. Traz cura física, Senhor. Traz cura física também, meu Pai, em nome de Jesus. Toma agora este homem, esta mulher, esta criança, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. E tira toda dor, todo cansaço, toda tristeza, toda fadiga, toda ansiedade, toda inquietude, toda insônia, toda avareza, toda escassez. Toma agora, Pai, traz abundância nesta vida, traz prosperidade, Pai, traz saúde, traz cura, traz fé, Pai, traz, Pai, bênçãos financeiras, em nome de Jesus, Pai, que as despensas, Pai, desta mulher, deste homem, venham ser farta, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, este casamento. Restaura, Pai, a amizade entre pais e filhos. Restaura, Pai, a amizade entre vó e neto. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora contra os demônios que têm dividido as famílias. Espírito imundo seja amarrado, amordaçado e manietado. Solta agora esta família. Saia do meio da família. Demônio que causou divisão familiar, seja amarrado, amordaçado e manietado e levado pelos anjos de Deus para onde Jesus determinar. Que haja unidade na família, que haja fé, que haja amor, que o amor de Deus venha estar entrando nos lares, que o amor de Deus venha estar entrando na família, venha estar restaurando o relacionamento com os familiares. Ó Espírito de Deus, une esta família, une, Senhor, os netos com a avó, une, Senhor, o pai e a mãe com os filhos. Vem, Deus, com o teu poder, restitui, Senhor, este lar, restitui as famílias, em nome de Jesus. Demônio, pega tudo que é teu agora, rende-te a Jesus Cristo, fora da família, fora. Demônio da mentira, demônio da idolatria que tem caracterizado esta mente, pega tudo aquilo que tem vendado estes olhos, tira a venda dos olhos agora, em nome de Jesus. Eu expulso o mal da tua vida, eu expulso o mal da tua mente. Retroceda agora, espírito de cauterização mental, rende-te a Jesus Cristo, rende-te a Jesus Cristo pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te prospere. Que Deus acrescente a tua fé. Que o amor, a graça, a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até amanhã no nome de Jesus. Amém?